Aqui é o Gonzalez, e como diria um grande pensador, os códigos morais são essenciais para a convivência e harmonia na sociedade. Oi, meu nome é Guilherme e de tanto que eu tive que ler sobre esse assunto, eu acho que eu já posso empunhar uma katana e virar um samurai. Aqui é o Gabriel, e a partir do momento em que você vira o caminho, tudo que fizer, você se tornará o caminho. Eu sou o Robson Lancaster, né? Você lembra meu nome, para vocês saberem quem sou eu. Sou atualmente o comissário distrital do 8º Distrito Butantã, que congrega 11 grupos escoteiros aqui na nossa região. E tô aqui me divertindo e curtindo esse bate-papo com vocês aqui no podcast do Biscoito, né? Como é que é? Bom, meninos, boa tarde. Meu nome é Paula Ciron, eu sou diretora jurídica nacional da União dos Escoteiros do Brasil, desde junho do ano passado, mais ou menos. E em outubro de 2019 foi criada a Diretoria de Integridade e o Programa de Integridade dos Escoteiros do Brasil, momento em que eu também fui nomeada diretora de integridade da nossa instituição. Então eu tenho dupla função na diretoria nacional. É isso, meninos. Você só está subindo. Agora vocês querem que eu faça que eu fale dos nossos convidados. Olha, vou ter problemas no futuro. Então, esse depois de mim, agora só se vocês pegarem o Macedo, a Cris, o Roberlê ou então a Isabelle, que é do Tem que trazer o Bear Grylls no próximo programa aqui. Pode ser, também, pode ser. A gente vai ter tão ressuscitado no Baden-Powell pra trocar uma ideia com ele. A gente vai, ó. Mas você tem que perguntar pra ele. Próximo episódio é o Ija com o Baden-Powell. Então, mas você tem que perguntar pra ele se só a lei e a promessa valem ou se o código de conduta também tá valendo, entendeu? Que a piadinha interna dos últimos dias aí é essa. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a história dos códigos de conduta e a lei escoteira. Querem começar por onde? Grécia Antiga ou um pouquinho pra frente já? Até um pouquinho, a gente pode falar do primeiro código do primeiro código de lei que teve. A gente vai voltar lá pra Não. Vocês têm que saber diferenciar só o que é um código de conduta e do que é uma lei ou uma lei escoteira, no nosso caso. É isso que vocês têm que saber. O código de conduta não é uma norma como nós estamos acostumados a ter uma lei com artigos, aquela coisa bem chata, enfadonha, que ninguém gosta de ler. O código de conduta é um documento, né, como se fosse um manualzinho de como a gente deve se comportar diante de determinadas situações. Então é uma coisa muito prática, não é aquela coisa chata de lei. Agora, se vocês quiserem pegar as leis escoteiras, aí sim, aí nós temos a lei do lobinho, nós temos a lei do escoteira mesmo, que os escoteiros, os sêniores e os pioneiros utilizam, os adultos também, né, que nós devemos obedecer, mas isso é a lei escoteira, isso não tem nada a ver com o código de conduta. O código de conduta é o posicionamento da instituição diante de determinadas situações, perante inclusive a sociedade. Então, como é que a UEB se posiciona em relação a uma conduta de fornecedores ou uma conduta de agentes do poder público? É isso que é um código de conduta. Não tem nada a ver com a lei escoteira, não tem nada a ver com a nossa promessa. Tanto a promessa quanto a lei escoteira a gente deve seguir sempre, porque a gente se comprometeu com ela, né? Agora, o código de conduta é um documento do compliance, é um documento do programa de integridade. E as pessoas estão fazendo uma confusão bastante grande em relação a isso, mas não tem problema. Um dia todo mundo vai entender. A gente também Entenderam a diferença? Agora entendeu. Porque agora eu estou repleto de conhecimento, me sinto em ascensão intelectual. Eu sou agora uma consciência superior. Para vocês terem noção, o Robson sabe também bastante de compliance, né? Mas para vocês terem uma noção, por exemplo, como a nossa instituição se posiciona em relação a drogas. Então você vai lá no Código de Conduta e lá tem um capítulo que fala que a nossa instituição não admite o uso de drogas. É só isso. Não é uma lei, é uma postura. Então, como é que a nossa entidade se posiciona em determinadas situações da nossa sociedade? Então, nós permitimos o relacionamento com menores de idade? Não, abaixo de 14 anos é violência presumida, então nós não admitimos. Nós admitimos atos de corrupção? Não admitimos. Então, é isso, são situações no nosso dia a dia e que são previstas no nosso Código de Conduta. É isso que é um Código de Conduta. Então, quando falam sobre... Por exemplo, o Gabriel, na sua casa não tem um código de conduta que você tem que recolher sua cueca e jogar no cesto de roupa suja? Então, isso é um código de conduta, é uma conduta
que se pratica na sua casa. Então, quando dizem Entendeu? o código samurai, o código dos cavaleiros, o mais correto seria falar a lei. Não. Não, é que lá é código mesmo em sentido de lei, tá? Entendi. Mas o código de conduta dos cavaleiros, por exemplo, quando você pega a história do Ivan Ioé, que é uma novela de cavalaria e fala dos cavaleiros, etc. e tal, ali é um código de conduta deles. Então você vê que o cavaleiro ele tem uma postura adequada diante de determinadas circunstâncias, porque ele é daquele jeito. É que a gente não tem isso escrito, mas é desse jeito, né? As virtudes, quando você olha a novela de cavalaria do Rei Arthur também, é bem interessante o parâmetro que vocês estão usando. Ele também coloca aquelas virtudes, a virtude de ser uma pessoa honrada, verdadeira, etc, etc, etc. Isso tudo está, como a Paula bem disse, muito além do direito. Ela está acima, é uma questão que gravita ali do princípio ético, do princípio de conduta, é bem bacana. Agora, quando é escrito, não. Aí tem que ver se não é norma. Vamos lá. Vocês conversaram com a Paula mais sobre a questão do código de conduta, né? Sim, ela está Isso. explicando pra gente a diferença entre lei e código de conduta. Isso. É que a lei, né, só para voltar um pouquinho no ponto que eu havia comentado, a lei, ela normalmente ela vem de um princípio escrito, é o que a gente chama de direito positivo, ele está escrito, né? Enquanto que a norma de conduta, ou um código de conduta, por mais escrito que ele esteja, ele na verdade ele está colocando ali princípios que estão implícitos na lei. Vamos lá, por exemplo, para vocês entenderem. No direito penal, quando a gente fala, artigo 121, matar alguém, pena de 5 a 12 anos de reclusão, né? E multa. Quando ele coloca isso, a gente fala que a norma, né, a lei positiva, é o que está ali no artigo 121 do Código Penal. Por trás disso, existe uma norma que a gente não enxerga, que é o quê? Ele visa proteger a vida. Então, a norma que está implícita naquele matar alguém pena de 5 a 12 anos é proteger a vida. Então, você vê que não está escrito isso na lei, né? Então, a mesma coisa, as normas de conduta, que a gente chama, elas estão antes da lei, elas ditam uma série de regras. Aí no compliance, como a Paula colocou, nos programas de integridade, a gente escreve isso, por quê? Para que a gente possa ter a referência de leitura, não porque é uma norma, uma lei positivada, é para que a gente saiba, por exemplo, tal conduta, né? Nós não praticamos atos de corrupção. Isso é óbvio, ninguém vai ser criminoso, bandido, corrupto, mas a gente coloca lá que é para falar, cara, a lei é aqui, como vocês veem que vocês falaram, o Código dos Cavaleiros, o cavaleiro é cortês, né? Não precisa falar que ele vai ser um cara gentil, o cavaleiro não mata uma pessoa se não fosse no estado de guerra, né? Então, e por aí vai, né? Então, vamos lá, essa aqui. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, todo mundo bolava os filósofos bolavam esses, assim, meio que manuais de como você viver para ser uma pessoa feliz. Isso se aproxima mais de código de conduta? Sim. Ou é outra coisa? Não, se aproxima. Tanto que a gente fala, né? Ele se aproxima muito de princípios, né? Então, aí é legal o paralelo. Olha só que bacana, vamos olhar. A lei escoteira, que acho que é uma das temáticas que vocês colocaram para hoje. Quando eu olho a lei escoteira, a primeira lei que fala, o escoteiro é digno de confiança, né? Quando eu coloco isso ali, e até o texto anterior que fala, o escoteiro tem uma só palavra e sua honra vale mais que a própria vida. Como é que a gente define honra, gente? Não dá nem para escrever, né, na verdade. Isso. Como é que a gente fala que uma pessoa é digna de confiança? Porque ela nunca te traiu? Ou porque você acredita que ela tem uma conduta adequada diante de qualquer situação da vida dela? Então, por exemplo, olha só que bacana.
vocês que já me conhecem, a gente vai junto tomar um café aqui na Laville, naquela padaria gostosa, que entrega uma comanda pra gente. Aí a gente vai lá, porque o pessoal me conhece, então eu chego lá, vou conversar, e aí, como é que tá, Valdir, tudo bem? Ó, trouxe os meninos aqui, vamos tomar um café e tal. E aí, o que você acha? Cada um quer uma média, não sei o que, a gente faz lá, come, não exageramos em nada, pedimos as nossas comandas e a gente vai pro caixa. Quando a gente chega no caixa, olha que legal, vamos passar a comanda da comanda zerada. Ninguém, ele não marcou, ele esqueceu de marcar. Aí a gente chega lá, qual é a nossa conduta? A gente sai e não paga, a gente avisa para o pessoal, não, nós consumimos isso, por favor lance e eu vou fazer o pagamento, ou eu volto e peço para o cara lançar? Qual vai ser a minha conduta? Aí você fala, por que uma pessoa vai ser digna de confiança, então? Né? E eu falo isso porque direto, gente, eu vou tomar café na Laville e quando eu chego no caixa, como é que está a minha comanda? Zerada. E aí, quando eu sei o que eu consumi tudo, eu falo, olha, foi isso, lança aí, por favor, né? Ou então eu volto, cara, esqueceu de lançar, lança lá para eu poder pagar. Mas isso é a minha conduta, você vê, não está escrito em lugar nenhum. Indireta pra Laville, é isso. Me leva pra Laville. Rapidinho. Não, o próximo podcast a gente grava lá na Laville, né? Nossa, genial. O Gui que vai ouvir depois isso é muito legal, né? O dia que é assim, a Paula dificilmente fica muito extremamente brava, né? Mas tem vezes que eu consigo tirar ela um pouco do sério, né? Aí, cara, sai de baixo. Mas beleza. Não, aí é divertido, porque o bicho pega de tal maneira que assim, eu Guilherme, a Maria Eugênia, e acho que até a Marta, né? Pianinho, a Marta faz xixi e cocô só no lugarzinho dela lá no quintal, Maria Eugênia arruma o quarto dela que nunca tá arrumado, o Guilherme mãe, o que você precisa, estou à disposição, e eu nem falo, né, ela só manda. Ai. Mas vocês veem, isso é conduta. Ó, vocês estão falando de código de conduta, cada um tem um em casa, né? Uhum. Sim, faz sentido. Então, é muito legal outra coisa que eu anotei na minha pauta aqui, os 10 mandamentos são uma lei, então. Eles foram escritos. Isso, a lei escoteira foram escritas. Aí é bacana que muita gente não conhece, vale a pena estudar um pouquinho da biografia de Baden-Powell, né? Eu vou falar rapidamente assim, como que ele chegou nas 10 leis escoteiras que a gente consegue entender. Então, Baden-Powell tem todo o histórico de vida dele. Quando ele voltou da guerra, nos anos que antecedem a fundação do movimento escoteiro, e ele sempre foi um soldado que também vivia muito dentro da biblioteca no próprio exército, né? Ele era um cara de uma inteligência muito, muito interessante, apesar de todos os folguedos, dele ser uma pessoa extrovertida, de todo o histórico de vida, mas ele era um cara bastante intelectualizado nesse aspecto. Então, quando ele foi fundar o escotismo, ele foi pegar várias histórias. Então, ele percorreu a questão do Código dos Espartanos em relação àquela conduta que a gente vê no filme 300, que não precisa falar, que é bem aquilo mesmo. Ele foi pegar a questão filosófica dos atenienses, ele percorreu a questão das tribos indígenas, percorreu a questão das tribos africanas, as melhores posições e condutas da sociedade, aspectos até mesmo religiosos. Já nessa época, óbvio que a Inglaterra com uma característica bem protestante, né, do ponto de vista da reforma calvinista, né, que a gente teve deles, né, nos séculos atrás, mas assim, então ele trouxe um apanhado de coisas e colocou assim, o que eu espero para uma pessoa ter de conduta? E aí, inclusive, também do próprio regime militar, que ele sempre foi das academias militares aí na vida adulta dele. Então ele montou lá um código, né? E aquele código ele traduziu numa lei escoteira, e ele coloca a lei escoteira. E aí, muito bacana, que se vocês olharem para a lei escoteira, eu acho que eu já até falei isso para quem foi sênior comigo, a lei escoteira, ela é um código positivo. Ele não tem não e não tem proibição. Olha que coisa legal. Então lá ele não fala assim, o escoteiro não é mal educado. Ele coloca, o escoteiro é cortês, né? Ele coloca assim, o escoteiro não cortará
palmeiras no acampamento na frente do chefe Robson. Não cortará palmito em extinção. Isso. Né? Vírgula. Com Inclusive papel. com o risco do chefe Robson ser preso. Ai, O escoteiro velho, não. não arremessará machados num pau-brasil. Isso, não arremessará as machadas. Não, ele colocou lá, o escoteiro é bom para os animais e plantas. Então, essa forma de construir a lei escoteira, ele colocou como sendo, de fato, um código escrito, e por isso que a gente às vezes confunde código de conduta porque ele está escrito, é que assim, as condutas estão além do papel, elas são ações, são atitudes. A gente coloca no papel para que a gente saiba. A lei escoteira não, ele coloca lá, artigo 1º, o escoteiro é digno de confiança. Artigo 2º, o escoteiro é leal. E aí percorre isso até todos. E vocês podem olhar, não tem um não dentro da lei escoteira. Tudo é sim. Né? E aí é que entra o outro aspecto, que você traz todo o histórico de conduta, mas que o jovem, e o jovem não, o adulto também, né? Ele assume aquilo dentro das suas características de maturidade. Aí que é mais gostoso. Por quê? Porque, lembra que eu falei digno de confiança? Aí eu aqui vou dizer para vocês. Pergunta, chefe Robson, quantos faróis vermelhos você passou? Vários. Quantas filas no Play Center ou no Hopi Hari você já furou? Várias. Então, assim... E aí, então é engraçado isso. Aí vocês vão falar, ó, da Laville, voltando no exemplo da Laville, eu e meu irmão fomos tomar café. Não, a gente almoçou. Aí quando eu fui pagar a conta, eu dei a minha, apareceu lá R$30. Aí a outra comanda não apareceu o débito do meu irmão. Aí quando eu olhei assim, ele quase me deu, eu ia falar para pagar, ele me deu um chute e falou, não, esse é desconto. Eu falei, tá bom, aí fiquei quieto. Aí para vocês verem que aquilo me incomodou de tamanha forma e os céus, a força Jedi conspira, quando a gente chegou no escritório, meu irmão enfiou a mão no bolso e descobriu que ele estava com outra comanda. Aí ele falou, olha o que tá aqui. Aí eu falei assim, como é que você estava com 2 comandas? Aí ele falou, acho que na hora que o Carlos sentou na nossa mesa, ele esqueceu a comanda dele, eu peguei a comanda dele como sendo minha, a dele estava vazia, por isso que não apareceu nada no caixa, e a outra comanda está aqui. O que meu irmão fez? Voltou lá, entregou a comanda, avisou o que tinha acontecido e pagou a conta do valor. Então você vê, olha só que barato. A gente tentou aplicar tentamos aplicar aí o pequeno golpe, e o golpe falou para ele assim, não é a conduta de vocês. Vocês não são... Olha só como o céu as forças conspiram, né? Eu falo, vocês não são assim. Então volta lá e resolve o problema. E aí ficou tudo em paz, né? Mas aí é muito legal isso. Mas aí por que eu estou contando essas histórias e falando da lei escoteira que é de acordo com a maturidade de cada um? E aí a gente entra na promessa. A promessa escoteira, quando a gente lê ela também é só positiva, não tem nada negativo. Ela coloca uma coisa que é muito bonita, que é o seguinte... Prometo pela minha honra, e definir honra já é difícil, né, pra caramba. Aí ele vem lá, fazer o melhor possível. Quando coloca isso assim, fazer o melhor possível, o meu chefe que deu meu curso avançado de ramo sênior, ele falou uma coisa e é muito verdadeira. É a única promessa que ele viu dos compromissos que existem, tanto de profissão, de médico, advogado, de engenheiro, de não sei o quê, tudo que você achar daqueles compromissos que o pessoal toma, né? Fala, prometo fazer, não. É o único que ele falou que tem e que admite a falhabilidade do ser humano. Sim. Então é como quem diz assim, você vai errar e vai errar muito, mas assim, faça o melhor possível, para que você tenha aquela conduta adequada, que você consiga seguir a lei escoteira. E é isso é uma magia, gente, que eu falo para vocês, não dá para explicar tanto em palavras, é aquilo que a gente fala, vocês só sentem isso vivendo e sendo escoteiros, né? A grande pegada é essa, né? Então você vai ver, por exemplo, você tem amigos no movimento escoteiro, não tem? Quantos deles já deram mancadas com vocês? Todos.
Isso, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Obrigadão. É isso. Valeu, Guilherme. Hoje eu não tenho amigo, não. Esse negócio de amigo aí já foi. E já era, né? Não tem amigo. Caraca, Guilherme. Mas é legal isso, mas tá vendo? É bem isso, gente. É essas coisas que são o delicioso disso. Eu não sei como que tudo isso funciona, cara. O Baden-Powell deve ficar lá em cima, igual no Monte Olimpo, né? E deve colocar os bonequinhos escoteiros e fica brincando com a gente. Agora esse vai fazer isso, esse vai fazer aquilo. Deve estar morrendo de rir lá em cima, né? Oh, com certeza. E o mais engraçado é que você fala assim, olha, tudo isso é lindo, bonito, lei, promessa escoteira, código de conduta, não é? Aí vamos lá, vocês querem um exemplo bem assim, escrachado, né? Vai. Como é que aquela molecada... Molecada não, o chefe também, tá? Não vamos tirar o chefe dessa história não. Como é que a gente derruba... Pode falar um pouquinho de besteira? Permissão para falar livremente? Nossa, é a Pode, coisa arregaçar, a gente respira. Então tá bom. Então, Então como é que aquela molecada consegue fazer tanta cagada no banheiro de Jamboree que fica insuportável de você usar? Não cabe aquilo. Cara, como é que é assim? Porra, o cara é escoteiro, gente. Ele sabe da lei, da promessa. O cara tem bons valores, bons princípios e não sei o quê. E o cara vai lá e consegue sujar de cocô o banheiro que outra pessoa vai usar, que ele também vai usar mais cedo ou mais tarde. Nem tem tanta comida em acampamento pra cagar aquele tanto. Talvez ele esteja seguindo o terceiro e o sexto, que é amigo dos animais das plantas. Tá fazendo. Adubagem? Ele tá adubando. E aí, o dever do escoteiro é ser útil e ajudar o próximo, é pra ajudar a pessoa da limpeza a limpar. Ou no máximo ele tá plantando um pé de cocô, né? Porque não tem outra explicação. Não, é bizarro. Não, então vocês veem, mas assim, quando a gente compara, no último Jancan, né, por exemplo, eu tava lá no QG ali do nosso subcampo, e chegou um garoto, todo feliz da vida, né? Aí ele chegou um sênior, né? Justo pra mim, hein? O cara chega lá com uma placa do extintor de incêndio falando, olha só o que eu peguei. E falando pra mim, né? Como se fosse um troféu. Aí eu olhei e falei assim, escuta, você tirou isso de lá, né? Eu falei assim, legal. Você já imaginou se tivesse um incêndio e a gente não localizasse onde estava o extintor? Agora, pior que isso, você já imaginou se fosse a sua irmã ou a sua mãe que estivesse no meio do fogo e eu não achei um extintor para poder apagar o fogo e salvar ela? Mas você acha legal levar a plaquinha, né? Mas tudo bem, leva a plaquinha, é souvenir. É o último dia de acampamento, né? Vale tudo, então beleza. Faz o que você acha melhor. Acho que o moleque saiu de lá conjurando o próprio Satanás para me levar, né? Ele foi chorar na barraca depois dessa. Mas eu não sei se foi chorar, mas o cara ficou bem esperto. Mas são coisas que a gente fala que acontecem, né? E no dia a dia profissional, eu vou falar, vocês vão ver isso profissionalmente, o pessoal vai ver. Mas o que eu ia falar também para vocês, que é engraçado, que a gente às vezes brinca com a lei e promessa escoteira, que a gente às vezes é meio bobo, né? Então isso que a gente tem que deixar claro. Seguir a lei escoteira, seguir a promessa, seguir um código de conduta, não quer dizer que nós somos bobos. Então todo mundo acha que o escoteiro é bobo. Não, o escoteiro não é bobo, o escoteiro não é idiota. Então não venha com aquela história assim, o escoteiro é leal e de repente assim você vai ser vítima porque alguém vai te aproveitar de você. Não. A gente, na verdade, tem que só tomar cuidado. Você tem que se aliar com aqueles que são bons tal qual você. E a sua mente vai te atrair para isso. Mas, assim, você não vai ficar dando milho para bode, você não vai ficar, por exemplo... Para que você vai ser cortês com uma pessoa que só é mal educada? Vira as costas, vai embora. Nem conversa com ela. Né? Eu acho que você fazer isso é a coisa cortês nessa situação ainda. Eu fui tão cortês com os escoteiros que eu até criei um podcast com uns caras que eu não gosto. Isso foi até complicado pra mim. Você vê, né, Chef Fogson? O cara mal entrou e ele já tem toda essa energia nossa de ofender o próximo.
Mas, ó, a Paula, eu não sei se foi a Paula que falou, não, acho que foi minha mãe. Foi muito engraçado. Não foi a minha mãe, não. Foi um amigo meu que eu vi num texto e ele falava o seguinte: olha que legal. Isso que vocês falam assim. Vocês criaram um núcleo agora, vocês três, que estão aí no clã pioneiro do GDV, e com os amigos próximos de vocês. Vocês já repararam que a gente pode tirar sarro entre a gente? Claro. Sim. Então, à vontade. exato. E agora, quem de fora olha pode achar estranho, e outro pior, né? Quem entra na berlinda e quiser interferir vai levar burdoada, né? Então, assim, Guilherme, eu sinto muito dizer, você não é que você não gosta dos caras, você gosta muito e já tá íntimo dos caras. É verdade, Guilherme. Tem esse ponto. Eu escondo, eu só falo isso pro meu psicólogo só. Já é legal. Nossa, você tá muito quieto, cara. Fala alguma coisa. Pera, o quê? Tá muito quieto. Então, é que na verdade eu tenho 2 perguntas pra fazer pro chefe Robson. Vai. Isso que você Olha, comentou. depois tem outra história do Gonza, tá, gente? A gente contou do Palmito, mas tem outra ainda dele, viu? Ai, velho. Ele tem um histórico de degradação da natureza. É incrível. Não, na verdade é que como tá dentro dessa temática, as coisas vêm à cabeça. E a minha memória de elefante, então é foda, né? Mas é que assim, foi uma ideia que veio pelo fato do grupo também ter citado, mas é um tanto quanto evidente a ligação do escotismo com um pouco da religião cristã, né, no caso. E eu, queria saber se as leis, o fato de serem 10 leis e tal, terem uma inspiração nos 10 mandamentos mesmo. Olha, eu nunca pesquisei isso, Gonza. Na verdade, realmente nunca imaginei. Eu já fiz essa correlação de imaginar que por conta dos 10 mandamentos, alguma questão nesse sentido. Eu acho particularmente que pode não ter a ver. Teria que perguntar para o próprio Baden-Powell para a gente ter essa noção. E confesso para você que realmente eu nunca vi. Vou dar uma olhada. Tem 2 biografias dele que são muito bacanas. Uma escrita pela própria Lady Olave, que acho que é a mais autêntica. E a Lady Olave, para quem não sabe, o ouvinte que vai ouvir a gente aí, é a esposa do Baden-Powell, né? E tem uma outra biografia, que eu não lembro quem é o autor, e também é muito boa. Ela é bem fidedigna pelo que os estudiosos aí do movimento escoteiro acabam falando. Valeria a pena. E se eu não me engano, a da Lady Olave não tem nem tradução português, tá? Tá tudo em inglês mesmo, né? Depois eu olho, faz muito tempo que eu não vejo esse livro e eu não consegui ler, eu só tive a oportunidade de folhear porque não consegui comprar esse exemplar, né? Já era de alguém. Então, assim, eu não sei se tem essa correlação, realmente não sei, tá? Agora, tem um outro lado, por exemplo, quando eu falo para vocês, eu não sei se eu já comentei, eu acho que a Baden-Powell, assim, é um cara que era meio iluminado, o cara era meio inquinado, né? Então, e tem pessoas que a gente sabe na sociedade que acontece isso, que parece que o cara tem uma conexão com o transcendente, independente de religião. E aí eu acho que, por exemplo, quando você olha a questão de ser 10, acaba virando assim, será que não é porque é número cabalístico? Será que é porque não foi proposital, porque 10 fecha um ciclo e não sei o quê? Então, assim, cara, dá pra gente conspirar e imaginar uma série de coisas, né? Ou então pode chegar assim e falar assim, não, é porque eu nunca pensei no 11º artigo, eu tava cansado e fui dormir. Só porque ele sabia contar até 10, sabe? Aí, né? É que 10 era o máximo que cabia na folha, e eu não quis fazer mais. Pode ser. E o mais engraçado é que dá pra conspirar de qualquer jeito, né? Porque a gente fala, não, é porque a gente só tem 10 dedos na mão e só dá pra fazer 10 símbolos diferentes, igual tem aquela da musiquinha que o escoteiro só tem uma palavra, leal fazendo L com 2 dedos, e aí vai. Só tem decorado para símbolos. Não, é muito engraçado, cara. O mais divertido de vocês, que são, assim, abre aspas, não tanto mais novos no movimento escoteiro, e uma das coisas que eu tenho reparado, os jovens, de maneira geral, a menos que ele seja muito ferrenho, né? Ferrenho e fervoroso, né? Vamos dizer assim. Eles não decoram a lei escoteira. Caramba. Hoje, se eu perguntar para vocês, qual que é a 8ª lei escoteira? o escoteiro sorri, as Escoteiro tá É sempre alegre isso. sem dificuldades, né?
Ah, então, beleza. Qual que é a nona? Nona é língua escorpial, mano. Não, isso daí é... Não, é a 10ª, mano. Essa é a 10ª. Sobre o econômico. Econômico e respeito bem alheio. Isso. Então, você vê que são nuances que a gente vai começando a colocar, que assim, vocês decoraram elas naturalmente por conta da vivência delas, e não porque, na minha época, quando eu entrei no movimento escoteiro, para fazer a promessa, o meu monitor chegou para mim e falou assim, esse aqui é o guia do noviço, você vai ler daqui até aqui, isso aqui você fala comigo. Isso dava, acho que, 30 páginas. Daqui a aqui você vai ler e vai conversar com o chefe, que era a parte de valores e da lei, né? Aí eu li, o guia do noviço era pequenininho, era bem divertido. Depois chegou na parte da lei, da promessa, aí tem lá, falar de valores, falar não sei o que, etc e tal. E aí, lendo ali, eu falei assim, aí eu chegava assim, Tuca, tem que decorar a lei, né? Ele tem! Tá bom, né? Escoteiro tem uma só palavra, só honra vale mais que sua própria vida. Escoteiro é leal, escoteiro é amigo de todos os irmãos do mais escoteiro. E parecia que eu tava rezando, cara. E assim, tudo bem, mas esse era um outro contexto. Hoje eu falo, não é que vocês não querem decorar a lei, mas eu acho que é muito mais importante vocês olharem para a lei escoteira, vivenciarem a lei escoteira como a própria promessa, admitir como uma promessa para vocês, o seu compromisso pessoal, e isso vai te construindo ali. É muito legal, é mágico, eu falo, o escotismo é mágico, gente. Dá para, de maneira... para eu que vivo desde os 10 anos, é entusiasmante, né? Mas Gonzalo, mais uma pergunta, né, Gonzalo? Sim. Outra pergunta que também veio na cabeça, que é a seguinte, porque é claro que apesar de terem todas essas leis escoteiras e tipo, entre aspas, códigos de conduta que existem no escotismo, evidentemente vai ter pessoas que não vão necessariamente seguir essa coisa, sabe? Mas vão ter pessoas que vão ser meio que contrárias a isso. Só que diferentemente da nossa lei, por exemplo, do Brasil, você vai ser punido dependendo se você não seguir alguma coisa. No escoteiro, tem tipo... obviamente depende da coisa que você fizer, vai ter um certo tipo de punição, certo? Certo. Só que no caso, onde eu quero chegar, que essa coisa das pessoas não seguirem, tipo, necessariamente as leis, essas coisas, não torna elas necessariamente menos escoteiras. É isso que eu tô tentando fazer essa correlação. Eu quero saber o que você acha sobre. Então... Caraca, você me confundiu, cara. Não, mas cai naquilo que a gente falou. A promessa escoteira, ela admite a falhabilidade humana. Então quer dizer o seguinte, isso não é carta branca para dizer assim, não, beleza, gente, então é o seguinte, agora eu vou fumar o baseado, sabe? Eu quero fumar aquela maconha legal, foda-se o mundo. Ou então chegar assim, não, eu tenho namorada ou namorado, né? Claro, dependendo do gosto do freguês, e vou praticar sexo, e vamos ser claros nisso, dentro da barraca no acampamento escoteiro. É óbvio que, quando a gente fala, eu admito a falha humana, eu não estou dando carta branca para cometer erros. Beleza? Isso é ponto pacífico. Então, assim, a falhabilidade gente, tem situações, que aquilo, lembra que eu falei? Eu furei farol vermelho. À noite eu tenho uma dificuldade muito grande e uma insegurança por conta da cidade que a gente vive, de parar num farol vermelho na madrugada. Então, com certeza, entre tomar uma multa e pagar o preço da multa e não ficar no farol vermelho exposto a um risco de vida, de assalto ou qualquer coisa desse sentido, eu vou furar o farol vermelho. Né? Sim. E isso, como você bem falou, isso não me torna menos ou mais escoteiro que qualquer outra pessoa. Eu sou escoteiro na minha medida, né? Aí entra uma coisa que é legal. Então, assim, ela não é uma carta branca. Beleza. Aí você fala, como é que a gente responde? Então, do ponto de vista técnico e jurídico, a gente vai falar assim, nós temos um estatuto na UEB nacional, estatuto regional, nosso grupo escoteiro tem um estatuto. Então, tem regras ali. Quando eu violo regras da minha condição de associado do movimento escoteiro, inclusive associado do meu grupo escoteiro, eu posso ser punido com as regras que estão previstas ali naquele estatuto. E que normalmente são essas: advertência, que pode ser verbal por escrito, suspensão,
e exclusão dos quadros associativos, né? E isso pode gravitar também até mesmo com relação às normas do Código de Conduta. Então, o Código de Conduta, assim, por exemplo, posso praticar ato de corrupção? Não, não posso. Então, posso sofrer uma sanção da minha instituição, ser advertido, ser suspenso e até mesmo excluído dos escoteiros do Brasil? Posso, né? Essa é uma coisa. E aqui a gente está falando da condição de associado. Então, isso está dentro daquele território que a Paula já deve ter falado para vocês, do Código de Conduta, das coisas que gravitam aí. Agora, no jovem, como é que isso funciona? E aí que é o deleite de toda essa situação. Então, por exemplo, se o nosso Código de Conduta, vamos dizer assim, é a promessa e a lei escoteira que eu devo seguir, aquilo para mim são valores e princípios, é a minha norma, vamos dizer assim. Quando eu cometo um erro dentro daquele território, para quem que eu respondo? E aí, para vocês que foram sêniores, né? E aí, olhando a tropa escoteira sênior, é até fácil de definir. Para quem que eu respondo? Opa, peraí, eu tenho um órgão dentro da tropa. Então, eu tenho lá uma tropa que tem suas patrulhas, tem seus monitores, tem os chefes, aí tem um órgão que é a Assembleia de Tropa, tem um outro órgão menor que é a Corte de Honra. Então, assim, a Corte de Honra, ela é responsável para apurar as faltas disciplinares dos membros da tropa e aplicar as sanções. Num procedimento simples, tá, gente? Não é que nem um processo penal que o cara vai lá, recebe a denúncia, não sei o que. Não, é coisa simples. Então vamos supor que o Gonza e o Gabriel, que são da mesma patrulha, brigaram de se socar. Um socou a cara do outro lá. Não sei por quê, brigaram. O escoteiro não briga, ele é amigo de todos os irmãos dos demais escoteiros. Essa é a norma que tá lá. Se é meu irmão... Pode. É verdade, né? Não, e às vezes o irmão briga de arrancar os couro do um do outro, né? E depois tá tudo bem. Mas assim, se a patrulha não conseguiu resolver aquilo ali, ou se eles não conseguiram se acertar por alguma circunstância ou habilidade do adulto que está envolvido com a tropa, né? O que vai acontecer? A tropa pode chegar e falar assim, não, vamos botar na Corte de Honra. E aí você vai para um verdadeiro julgamento. Então a Corte de Honra vai pegar lá e vai falar assim, não, olha, eles brigaram pelo seguinte, o Gabriel está namorando a Mariazinha, só que o Gonzales foi lá e beijou a Mariazinha na festa sabendo que era namorada do Gabriel. O Gabriel foi lá e socou a cara do Gonzales. Aí o Gonzales revidou. Isso não tem perdão, não. Não tem perdão. Então, aí a Corte de Honra, que são vocês mesmos julgando vocês mesmos, vão chegar e vão falar, não, olha, realmente a conduta do Gabriel tá errada, do Gonzales estava errada, do Gabriel, e aí vai definir a sanção. A única coisa que sempre nos preocupa muito na visão do adulto, quando se trata dos jovens tomarem essas decisões, vocês são muito justos. E na medida dessa justiça de vocês, vocês são extremamente cruéis. Vamos lá no exemplo mais... Nossa, mas nesse exemplo aí que você deu, a única coisa que eu fiquei pensando é todo mundo chegar e falar assim, então, o Gabriel foi errado realmente de bater nele, mas o Gonzalez foi um puto da arrombado, então mereceu. Agora, olha só, por exemplo, quando acontece, alguns grupos, eles fazem o seguinte, se o jovem, por exemplo, não participa das atividades do dia a dia, né? E aí, então vamos supor, o cara não vai lá para roer o osso todo final de semana. Aí chega no dia do acampamento, o cara aparece. Isso então, é muita malandragem. Aí o que algumas cortes de honra fazem? Ela estipula lá, cara, é o seguinte, se você faltar mais de 70% das atividades no semestre que antecede o acampamento, você não vai. Quem é que toma essa decisão? É a corte de honra. Não é o chefe. Algumas regras que vocês até falam assim, às vezes, não é o chefe. Nós, como chefes, temos que, ao extremo, valorizar e respeitar o que uma corte de honra diz. Na Alcateia, isso funciona com a roca de conselho, tem muito mais atuação dos adultos, porque são crianças muito novas, de 7 a 11 anos, mas um bom chefe escoteiro na tropa escoteira e um bom chefe na tropa sênior, ele municia vocês, jovens, com todo... Eu não gosto dessa palavra, tá? Mas a palavra é que mais hoje está em voga aí para dizer. Esse empoderamento de vocês, abre aspas aí do empoderamento, esse empoderamento permite que vocês tomem essas atitudes. Uma das coisas que você falou, como por exemplo, que é que tem, não está necessariamente escrito algumas coisas. Só que mesmo assim, você sabe que é errado de fazer isso.
como por exemplo, que você mesmo citou, de você chegar num acampamento e transar na barraca. É errado. Não é pra fazer. A laricagem É errado, não é pra fazer. Só que, e também não tá escrito. E nem precisa estar, porque já é tipo, como posso dizer, entre aspas, uma convenção social, por assim dizer. Implícita do convívio social. É isso aí. Uhum. Então, porque, assim, mas eu tenho minhas dúvidas se não devia mesmo, Gonzalez. E é aquilo que eu falo, tá escrito, não tá escrito no papel, ele tá escrito em outro tipo de documento, que é da relação social, do convívio social, etc e tal, e de um outro detalhe, você tá lá com uma proposta de atividade escoteira, não para isso. Uhum. Evidente. Mas, só completando o que eu tava falando lá, então, assim, o jovem, ele tem uma responsabilidade muito grande e participação muito preponderante nas atividades e nas decisões do que é o movimento escoteiro. E aí eu trago a peteca para vocês agora do clã. Vocês têm a comissão administrativa do clã, vocês têm o conselho do clã, e que são as instâncias das decisões, inclusive disciplinares de vocês. Não, então, Guilherme, agora a gente aproveita para fazer o nosso comercial. Né? O nosso comercial. Boa tarde, gente. Para vocês que ainda estão pensando aí em tentar patrocinar o Escotismo com Biscoito. Anota aí embaixo o nosso telefone, por favor. Não deixe de contribuir. Né? Ou então não. Vocês têm que falar o seguinte, até na abertura. Pessoal, vocês gostaram? O Escotismo com Biscoito está aqui para vocês. Olha aí embaixo na descrição. Subscreva o nosso como é que é? O nosso canal. Participe. Nos próximos eventos nós teremos algumas premiações, né? Sortearemos meia suja de acampamento que ficou no material perdido, né? Você sabe o que eu achei muito engraçado? Que no Jamboree Online que teve agora, né? O pessoal botou uma caixa vazia escrito, né? Achados e perdidos. Ela estava vazia. Né? Porque acampamento. Nossa, cara, porque acampamento é surreal, né? De meia suja a caneca furada tem de tudo, né? Nossa. Né? E o mais engraçado é que assim, você põe a meia roupa na frente da pessoa, às vezes você até sabe de quem é, né? De quem é isso. E a pessoa faz aquela cara de paisagem. Não é minha, não. Meu Deus. mal posso esperar para chegar a minha hora nisso. Então, o que eu ia perguntar, pode fazer a pergunta, Gui? Pode fazer. Então, até mesmo para você, Gabriel, assim, a gente Paula falou um pouco sobre a questão do código de conduta, eu falei bastante aqui sobre as outras coisas, né? E assim, e a visão de vocês? Como é que é a visão de vocês? Como o mais novinho dentre vós, as coisas que eu aprendi sobre código de conduta sempre foram coisas relacionadas à escola, dentro de casa. E a lei, lógico, a única forma de lei que eu conhecia era tipo as que a gente estudava na escola, e também a nossa própria Constituição, o mínimo, né? O mínimo do mínimo. Não mata, não rouba e não pega a mulher do seu amigo, sabe? E aí... e acabava aí. Só que quando eu entrei em contato com as leis do escoteiro, tipo assim, elas acabavam divergindo com um pouco sobre o que eu aprendi durante a minha vida. Como uma pessoa que trabalhou um pouco em ambientes que não eram muito agradáveis à natureza, não eram muito agradáveis às próprias pessoas que estavam ali, então, tipo, ter lido, por exemplo, o escoteiro é amigo dos animais e plantas. Eu só consigo me lembrar de só me vem na cabeça cada pedacinho de grama ou de flor, de árvore, que eu tive que colocar um fio de eletricidade pra manter ele reto. E aí eu fico me questionando, tipo, está certo? Está errado? Dá pra continuar fazendo isso? Então, essas informações, elas ainda estão meio que entrando dentro de mim. Então, por exemplo,
todo dia, quando acontece alguma coisa boa, no dia, às vezes, tipo, dá pra dar como se fosse um check, sabe, nas leis escoteiras pra ver, tipo, nossa, ok, isso realmente faz parte do dia a dia, dá pra incrementar isso. Por exemplo, eu não conseguiria seguir o código de conduta dos samurais, que nem é inspirado a lei escoteira no Bushido, porque eu não vou carregar uma espada, eu não vou sair por aí andando e mostrar a minha honra e glória para as pessoas. A gente não tá em guerra a cada 45 minutos, né? A gente não tá em guerra a cada 45 minutos. Ou muito menos o código de cavalaria medieval, que é crerás em tudo enquanto ensina a igreja e observará todos os seus mandamentos. Gente, a única coisa que eu faço é fazer review de anime e as pessoas nem veem. Não tem nem como eu fazer um negócio assim. Só que a lei escoteira ela é um pouco mais acessível e ver como isso encaixa no dia a dia e ainda mais não. Porque querendo ou não, eu ainda transito muito no mundo entre o pessoal entre o escotismo e o mundo, querendo ou não, vamos dizer assim, o mundo lá fora. E que nem eu já falei pra eles antes, eu pensava muito que o escotismo era como se fosse só um monte de moleque do condomínio que se reuniu e decidiu amar uma árvore. Só que não era assim. O melhor estereótipo que eu já ouvi, velho. E aí chegar toda essa informação, todo esse conhecimento, por exemplo, eu sinto que eu tive uma aula aqui sobre código de conduta, sobre leis, sobre a história do porquê delas, ou como elas são importantes e interferem. Isso pra mim eu acho sensacional. Pra mim é como se fosse uma pura iluminação de conhecimento. Por mais que, dentre todos que passaram pelo podcast, eu sou o que menos gosta do cara que fez essas leis, eu ainda consigo enxergar um pouco de realmente uma iluminação ali que ele quis propor. Eu lembrei de uma história que eu falei. Lembra que eu falei, né, da questão da promessa escoteira que admite o erro humano, né? Que a gente vai. E é muito bacana, a Paula e eu, ela tá aí, a gente faz parte de uma outra instituição que chama Provida, né? E o Dr. Celso, que é o fundador, ele também falava a mesma coisa, né? Que haverá dias em que a nossa conduta não corresponderão, olha o que o cara falava, não corresponderão aos nossos princípios. É quase como quem diz assim, marcando para você, ó, você vai fazer algo errado, né? E aí ele falava o seguinte, mas não é você não se preocupe com a sua conduta ou com o que você fez. Preocupe-se que, se você tiver bons princípios, bons valores, naturalmente você vai voltar para o caminho certo. É um barato isso, né? Depois a gente conta mais disso. Mas é o que eu falei da própria questão da promessa. A gente espera que a gente siga aquilo de maneira adequada, ajustada, etc. e tal. E sem radicalismo. Eu ia falar também sobre o que você perguntou para nós dois, né? Essa questão da sua visão. Da minha visão. Olha, eu tô acho que... Quantos anos tem o grupo mesmo? A gente tá com 6 anos de grupo. Eu vim para uma experiência de 3 meses. Eu vim de 3 meses, tô 6 anos. Mas são 6 anos mesmo, né? O grupo tá fazendo 6, isso. Fez 6. Fez 6. Então eu tô há 5 anos no movimento, né? E eu não sei se... Porque, assim, recentemente eu tava fazendo meu projeto de vida pro clã. E eu percebi que na hora de ver esse negócio de valores, eu não sei se racionalmente ou naturalmente, os meus valores, eles são muito próximos aos valores da lei escoteira. E aí, então por isso eu tô fazendo coração, Paulo, aqui, ó. Então, eu não sei se, tipo, por eu estar há mais tempo nisso e desde que eu comecei a pensar sobre isso, eu já tô no movimento, e então meio que naturalmente foi se moldando desse jeito, ou se é uma coisa que só faz muito sentido pra mim, sabe? Aí eu fico nessa dúvida. Ó, gente, sabe o que é mais legal? É chegar e perguntar pra chefe Paula que tá aí, falar assim, Paula, você foi membro juvenil?
Não sei se ela falou no início. E aí você Não. olhar a forma e o grau de dedicação e absorção de todos esses valores escoteiros que ela tem, que ela que teria que falar, né? Então. Ela, não sei se ela pode falar. Eu tô aqui. Não, agora eu posso, tô mais tranquila. Então, meninos, eu não fui membro juvenil. Eu entrei no movimento escoteiro porque eu ia levar o meu irmão mais novo num grupo escoteiro de São Paulo, que se chama, até hoje ele existe, chama Grupo Escoteiro Biraguaçu, fica na zona sul de São Paulo. E eu ia levar o meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo nesse grupo escoteiro, o Grupo Escoteiro Biraguaçu. Eu tinha idade de guia e eu ia para paquerar os meninos, os sêniors. Então foi aí foi aí que eu tive o primeiro contato com o movimento escoteiro. Depois disso eu achei muito babaca, falei, não vou participar, não é legal. E aí passou o tempo, eu entrei na faculdade com 18 para 19 anos, eu ia completar 19 anos. Conheci o chefe Robson, a gente começou a namorar. Escoteirão? Isso, aí ele me levou de volta, né, para conhecer o movimento escoteiro, aí foi o grupo escoteiro Taboão da Serra. E foi aí que eu me alinhei ao movimento escoteiro e percebi que aquilo era a minha casa e os meus princípios estavam lá e hoje eu me dedico de uma forma que poucas pessoas, ainda que tenham sido membros juvenis e que tenham estejam no movimento escoteiro desde pequenininhos, desde pilobinhos, eu acho que a minha dedicação e o meu amor ao movimento escoteiro são únicos. Eu dificilmente... o karma de novo, né? O karma de novo. É o karma. Eu tentei, viu, Gabriel? Eu tentei, mas não deu. É a segunda história de karma que a gente vê aqui hoje. E eu tentei sair, inclusive, do movimento escoteiro. Eu fiquei 7 anos afastada, já adulta, fiquei 7 anos afastada e voltei em 2013 para o movimento e desde 2013 até hoje eu ainda não tive vontade de sair. E não tenho essa vontade tão cedo. Acho que ainda tem muitos anos pela frente ainda dentro do movimento escoteiro. Paula vai ser aquelas chefes de 95 anos, né? Isso. Apesar que meu nome tá em tudo quanto é terreiro de macumba em cada esquina, né? Mas tudo bem. É verdade. Eu acho que é por isso mesmo que vai chegar até os 95. Pode ser, né? É aquele filme Corpo Fechado, né? Não tem aquele filme Corpo Fechado? Exato. É isso, legal. A minha história no movimento escoteiro é essa. Mas aí é o legal, que é igual o que o Gabriel e o que o próprio Guilherme tá falando, né, Paula? Que assim, para nós, chefes, é assim, não é sendo pouco modesto, a gente sabe que nós, adultos, temos uma responsabilidade, uma influência muito grande em relação a vocês, jovens. Isso é fato. Mas para nós, adultos, eu pelo menos enxergo dessa maneira e consigo perceber isso na Paula e também nos teus pais, né, Gabriel? Que a gente se regozija, a gente fica contente, não é do que nós fazemos, mas nesse descortinar, nessas descobertas que vocês acabaram de falar, do Guilherme, do que ele já está vivenciando, do que ele está vendo. Você, quando fala assim, vou escrever isso, olha quanto isso influi na minha vida. E eu vou falar para vocês, isso não foi a gente que fez, a gente só, existe isso, mas quem admite, quem aceita isso, são vocês. Essa que é a parte mais legal, que é aquilo que eu falei, existe uma magia no movimento escoteiro que não dá para explicar, não dá. Só quem tá e quem sente é que percebe, e cada um, claro, vai ter a sua percepção. Você pode ver que pessoas que já passaram e saíram não são diferentes, né? Qualquer um que passa sempre leva uma coisinha e deixa algo de bom também. Ou de ruim, depende, né, do... A Paula que o diga quando tem que perseguir bruxa, né, Paula? Nossa! Tem os caras tortos, Guilherme, você falou não, certo. É que é assim, né? Meu nome é assim, né? Ame-a ou odeia, né? Mais ou menos assim, né? Ou as pessoas me amam, ou as pessoas me odeiam. Vocês já assistiram Monstros S.A., né? Sabe aquela hora que o monstro sai com a meia nas costas, né? Que é tipo lá, 2319, não sei o que, e vinha a CDA, faz aquele todo forfé. A Paula tá quase nesse ponto, né? Ela é tipo a CDA do movimento. Chegou a Paula. É só falar assim, 2319.
Não, eu acho engraçado que os caras vão em rede social e falam um monte, né? Ah, porque a diretora jurídica isso, porque a diretora jurídica aquilo, aí todo mundo bate no peito. Se eu encontrar a diretora jurídica, ela vai ver, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando manda e-mail pra mim, é tudo umas flores, né? Prezada senhora diretora jurídica, gostaria de não sei o quê, tudo uns amansa corno, né? Ah, pelo amor de Deus, viu? Tudo fica ajoelhado no milho pra falar comigo. Na hora de ir no Facebook, na internet, tudo canta de galo. Ah, bando de homem covarde. Engraçado essa galera. Pronto, Falar mal no Twitter é a coisa mais engraçada que tem, porque é completamente inútil. E eles falam mesmo, o que a diretora jurídica estava fazendo na Assembleia? Deu vontade de falar, porra, eu sou a diretora jurídica, e você, o que você é? Respeita a minha história, literalmente. Não, meu. O que a diretora jurídica tá fazendo na Assembleia? Se eu não estiver na Assembleia, eu tô fazendo o quê? Lavando banheiro? Não é assim, né? Advogada tem que estar na Assembleia. Exatamente. Mas é divertido, gente. Mas assim, isso acontece em todos os lugares, né? Sim. Não só essas disputas, como a Paula coloca, também. Dentro das tropas, dentro da patrulha, dentro dos grupos, dentro do distrito. É tipo Game of Thrones. Eu sinceramente, eu adoro ver quando acontecem umas coisas assim, ou quando a chefe ela fala algo assim, tranquiliza o meu coração. Por quê? Porque eu sinto que são de novo, são pessoas que estão ali, são pessoas como eu, sabe? Não são só aquele pessoal certinho que faz isso, não sei o que, e aí eles vivem ali só naquele meio. Não, os escoteiros, é porque por mais que tenha todo aquele texto, os artigos da lei escoteira... Guilherme, mas posso te falar? Eu sou uma advogada fora da curva, meu filho. Então, mas isso eu acho maravilhoso, chefe Paula. Pra mim, é isso que vale, porque eu me sinto mais humano quando eu converso com pessoas assim, sabe? Que por mais que elas estejam ali, por exemplo, você trabalha com a Constituição, o livro, o grande livro de mais de 1000 folhas, é um IT 3. E aí você fala comigo dessa maneira, eu me sinto muito mais humano, porque não é como se fosse, sabe, algo tão afastado da minha vivência. Bem ali do lado. Mas isso, inclusive, Gui, é um dos fatores principais para que o programa de integridade chegue aos nossos associados. Um dos fatores preponderantes é que a linguagem que a gente fala, a forma como a gente fala, seja acessível a qualquer pessoa. Então, quando eu brinco, quando eu converso com vocês, quando eu conto uma piada, quando eu conto uma brincadeira que aconteceu, um meme, ou até falo um palavrão, se não for ofensivo, é exatamente para chegar na mesma linguagem que vocês utilizam, para que a gente seja nós sejamos pessoas do mesmo nível e a gente não tenha afetações, não tenha palavras difíceis, não tenha coisas rebuscadas, nada disso, porque senão o direito ele se torna chato, se torna enfadonho, né? Imagina eu falar... Aí fica só para advogado, né? Não serve para fica lá só para advogado. Aquele monte de advogado que tem uma batata na boca para falar, né? Aquela coisa, né? Parece o Cabernet Sauvignon. Lembra da brincadeira que o Fernando Henrique falava Cabernet Sauvignon, Robson? Cabernet Sauvignon. O Simão que falava, né? Que era muito engraçado. O Fernando Henrique, quando fala, parece que tem um caminhão. Pô, eu sou o Cabernet Sauvignon, batata na minha boca. E a gente tem que ser acessível. Todos nós, eu enquanto advogada, eu enquanto diretora jurídica nacional, eu enquanto escoteira, eu enquanto chefe, nós temos que ser pessoas acessíveis, a gente tem que falar a linguagem do jovem, senão não adianta nada, senão o meu serviço como chefe escoteira não adiantou pra porra nenhuma, né? Por quê? Porque não é isso, eu não quero ser uma chefe empolada, uma chefe que tá lá no alto do seu patamar e eu não falo com membro juvenil, muito pelo contrário. Adoraria voltar para minha Alcateia e continuar dando atividade de sábado, entendeu? Então fala, o Hitoshi que fala muito bacana. Escotismo na grama é mais legal. Muito mais legal. Esse negócio de escotismo de politicagem é uma grande bobagem. Eu acho que esse é o nosso maior ponto até com o podcast, que
A gente sempre tem uma conversa muito casual, a gente fala muita besteira. E eu acho que isso, sinceramente, aproxima mais as pessoas que são do movimento. E que, por exemplo, se entrou alguém novo, que nem quando eu entrei, eu tava muito fechadinho. Por mais que fosse fazendo algo que eu gostava, que era o RPG, eu ainda tava muito fechado. Só que depois que, tipo, eu vi que não era não era toda essa burocracia, esses negócios, eu percebi que dava pra eu ser quem eu era dentro, sabe? E eu acho que essa é a mensagem principal do podcast. Eu dentro do podcast quero passar, que é como se fosse, você pode ser quem você é na rua ou na sua casa, sei lá, você pode ser também dentro do escoteiro. E se você que tá, você aí, ó, que tá escutando aí, ó, você tá aí, ó, sentadinho no seu sofá, se você tá escutando isso e você se sente preso dentro do escoteiro, conversa com as pessoas, conversa com os seus chefes, conversa com as outras pessoas que participam junto com você e seja quem você é. Porque isso daqui tá saindo da boca da diretora jurídica nacional. Da diretora jurídica nacional. Meus amigos, olha, isso daqui é coisa que podia ser marcada, porque você não tem que se sentir preso ou acorrentado dentro ou fingir ter uma postura que você não tem. Lógico, você também não vai... Meu amor, pelo amor de Deus, você também não... Só porque você faz saidinha de banco, não quer dizer que você tem que ficar fazendo saidinha de banco no escoteiro, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, seja livre, tenha... Conversa seja você mesmo. Seja você mesmo. Conversa com seus amigos da mesma forma... conversa com seus amigos do escoteiro da mesma forma que você conversa com seus amigos mesmo. Porque, querendo ou não, é só mais um meio, é só mais uma bolinha que vai entrar pra você. Você não precisa mudar todo o seu arquétipo, o seu caráter só pra definir isso. Não, as coisas são maleáveis. Você pode viver sua vida normal sendo um escoteiro. E, de novo, o escoteiro ele não fica só abraçando árvore. O escoteiro ele sente raiva, o escoteiro ele xinga, o escoteiro ele faz piada, o escoteiro ele faz amarra também. E então eu acho que é o que eu consigo passar sobre toda a ideia do programa de hoje, imagino eu. Ô Gui, sabe o que é legal? Eu faço muita audiência, então às vezes tem audiência de oitiva de testemunha. E as testemunhas é um bicho terrível, cara, porque elas chegam, elas já vão falar alguma coisa, elas já morrem de medo do juiz, já começa por aí, né? Então o testemunho é um bicho assustado, ele já chega pra audiência, parece que ele tá se borrando todo de medo, né? E aí o que eu costumo falar pra testemunha? Você vai prestar depoimento, o juiz vai te pedir para que você diga só a verdade, nada mais que a verdade, né? Sobre ser processado e preso. E aí, eu falo assim, mas olha, cara... e aí eu falo assim, olha, só que não tem problema, se você tiver dúvida, você pode perguntar. Se você quiser falar alguma coisa, você pode falar, só toma cuidado para não ser desrespeitoso. E outra coisa, juiz é que nem a gente, faz xixi, cocô, faz sexo, tem mulher, tem cachorro, tem conta para pagar, tem não sei o que, tem não sei o que. E realmente isso que você falou, Guilherme, é surreal, cara, pra gente olhar. A gente fala o seguinte, cara, nós somos todos iguais, seja você mesmo, seja autêntico, né? E aí é o que eu falo, claro, respeitar é uma coisa, mas assim, não quer dizer que você não possa expressar a sua opinião, o seu jeito de ser. Isso é muito bacana, você tá certíssimo, cara. Né? E a Paula é muito acessível, viu, gente? Isso eu tenho que falar. Às vezes, às vezes é meio dura em algumas coisas e tal, mas assim, é uma pessoa fantástica. Então, sempre que vocês precisarem e quiserem, pode contar com ela, que ela vai estar lá, para e passo, do ladinho de você. Fazendo o jabá da própria esposa, tá mais que certo. Né? Tem que fazer o merchan, né? Porque o editor é o filho. Então... é que senão o código de conduta em casa pega, né, cara? Eu tô cansado de dormir na casinha do cachorro. Somente que tá frio hoje, né? Imagina. Acho que hoje eu consigo voltar para casa.
Mas é muito legal essas coisas. Bom, eu acho que vocês vão fazer esse programa, vai ter que ser assim, vai ser Escotismo para o Biscoito, volume 1 e volume 2, né? Vai ser, a gente vai deixar no critério do editor, mas esse é um programa especial. Alguém tem alguma coisa pra falar ou vocês já querem ir encerrando? Não sei, vocês que mandam. Acho que já dá pra encerrar, tadinho. Tadinho, a gente já tá com 1h30 já de programa. O Gui vai falar assim, escuta, não dá pra editar tudo isso, vou ter que começar a cobrar honorários, né? Não, a gente já falou pro Guilherme, o dia que a gente conseguir comprar um café com o programa, a gente paga ele, não tem problema. Mas é assim, é pequenininho, começa pequeno, né? Não, na verdade, só queria falar o seguinte, meninos. Surreal a iniciativa de vocês. Eu confesso que os primeiros que eu assisti, e pra gente, a gente tem que colocar o dial, né? A gente tem que se ajustar a isso. Eu confesso que assim, os caras estão falando de um jeito meio esquisito, talvez meio agressivo e tal, mas até ouvindo hoje que o Guilherme acabou de falar, e era o que eu já sentia de ouvir os outros podcasts, o que vocês querem é um bate-papo descontraído, na linguagem de vocês, de uma maneira próxima de vocês, e eu acho que mostrar que nós podemos ser autênticos, não precisa ter pudores. Eu tenho uma dificuldade muito grande, vocês vão ver, é difícil eu falar muito palavrão, é difícil eu falar de maneira muito, muito fora do meu métier, porque eu naturalmente já sou assim, né? Mas de vez em quando eu solto uns verbos meio esquisitos. Mas o que eu acho muito legal é de trazer essa linguagem. Então, assim, a iniciativa de trazer isso de uma maneira muito próxima da linguagem de vocês jovens e a gente adulto mais velho, né? Tem que ter isso muito em mente, que é o jeito de vocês falarem, é o jeito de vocês se comunicarem e que essa mensagem precisa chegar lá. Vocês vão se adaptar quando for necessário. Então, no ambiente de trabalho, no ambiente mais formal, ou dentro do casamento de vocês com as suas famílias, em qualquer lugar, vocês vão saber qual é o tom. Eu acho que é isso daí. O tom desse aqui é um bate-papo descontraído, gostoso, divertido e de que traz informações para todo mundo. Então, avaliando assim, nota 10 pela iniciativa de vocês, e pelo programa de hoje, por ser uma temática até mais densa, que eu falo, né? Código de conduta, lei, promessa escoteira, mas eu acho que foi muito bacana porque a gente trabalhou muito mais com exemplos do dia a dia nosso do que qualquer outra coisa. E a mensagem que eu deixaria é que eu falo o seguinte, eu queria, de fato, é um desejo meu, que na ajuda de construir um mundo melhor, como é o propósito do próprio movimento escoteiro, eu adoraria que todos os jovens do mundo pudessem ser escoteiros, mesmo que fosse por um breve período. Eu acho que a gente teria pessoas fora de série no planeta todo em rápido tempo. Estamos caminhando para isso, mas eu acho que a mensagem final é essa. Experimente o movimento escoteiro, você não vai se arrepender. Boa. Robson, de você ter achado agressivo, eu acho que já é uma vitória nossa, sabia? se você entendeu o recado, tá mais que certo, meus amigos. Tá mais... Porque a gente acha muito agressivo, mas se você achou só um pouquinho, eu acho que a gente tá no caminho certo. Não, e não é um agressivo de bravo. Agora, tem uma coisa que é engraçadíssima, isso eu tenho que dar risada com vocês, né? Que assim, tipo vocês começam... Não, de todos, vocês abrem um programa desse jeito, então vamos pegar o exemplo assim, né? Puta, cara, acampar é uma porcaria. É verdade, a gente fica lá sem tomar banho. Eu não sei, mas eu não gosto de ficar acampando, porque realmente aquela história de comer comida requentada, então quando queima. E o banho, então, cara? Nossa, o banho é horrível e tal. Vocês começam assim. Aí chega no final, vocês falam, cara, o acampamento é tão legal porque a gente conhece as pessoas, a gente convive, eu sei como é que o outro se sente, a gente fez aquele jogo que foi bacana, putz, e a questão da promessa, cara, que cerimônia legal, e aquilo não sei o quê. Então, o que eu gostei mais do programa de vocês, além de tudo, é que vocês começam, às vezes, com uma premissa provocativa, né? E vocês confirmam tudo depois como funciona, é muito engraçado, mas isso é a dinâmica, é o que acontece. Então, e para nós, eu que tenho esse olhar assim, eu me divirto, eu acho isso fantástico e só mostra o quê?
Que é o que... Aí, Guilherme, você pode ficar bravo com o velhinho, mas isso ele tirou de letra. Você quer acreditar no movimento escoteiro? Acredite no jovem. Isso é verdade. Puta, isso olha, acho que não tem palavra que melhor determine isso. Você quer acreditar no movimento escoteiro? Acredite no jovem. Porque é vocês que fazem a diferença. Nós, adultos, estamos lá para cumprir um papel auxiliar. Mas o movimento escoteiro... Por isso que eu fico bravo com o chefe que quer fazer coisa que os jovens têm que fazer. Isso me tira da linha. Mas isso a gente conversa no outro podcast como tema para você. O que vocês esperam do chefe escoteiro? Olha que bacana. Nossa, polêmica, hein? Polêmica, hein? Ideia. Já que nem tudo são flores, eu só queria avisar que, ó, de monte de coisa de escoteiro que tem por aí, de influencer escoteiro, igual a gente citou no último, olha que a gente tá trazendo. Olha, presta atenção na gente, a gente já tá melhor que muitos deles, hein? Já. Mas, ó, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, ou rede social de todo mundo vai estar aí embaixo. Muito obrigado por cada um que acompanhou, muito obrigado também pelo nosso público que vem crescendo a cada dia, vem mantendo constante o nosso engajamento, e a gente não teria como fazer isso sem ter as visualizações e o apoio de vocês. Muito obrigado por cada amigo, cada pessoa que compartilhou. Eu acho que eu me despeço por aqui. Exatamente. Lembrem de seguir a gente no Spotify. Não só no Spotify, mas a gente tá presente, Guilherme. Eu lembro que eu falei, acho que semana passada ou retrasada, que nosso podcast estava disponível em 6 agregadores. Agora são 7. Eu não tô com a lista aqui, mas você pode ouvir a gente de 7 lugares diferentes, sem contar o YouTube. Então, bom, estão esperando o quê? Vão lá ouvir a gente e compartilha, né? Como eu sempre falo, compartilha aí na sua tropa, manda pro seu amigo influencer. Foi um prazer ter você aqui, Chefe Paula. Beijos a todos. Vamos chamar de novo. E é isso, sempre alerta e servir. Sempre alerta. Sempre alerta, meninos. Foi uma honra. Sempre alerta e servir.